Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog TV do Mundo e hoje eu venho contar pra vocês tudo que eu li no mês de junho, começando como sempre pelo e-book. Eu li em e-book apenas um livro neste mês, eu li Gente Pobre de Dostoiévski. Este é o primeiro romance de Dostoiévski e é assim, comparando com os trocentos outros que eu já li, ele é bem soft. Mas a gente já percebe ali Dostoiévski, de Crime e Castigo, de Os Irmãos Karamazov. Uma das questões que é cara a ele é a condição de sobrevivência do povo russo, né? Não, a gente está falando da segunda metade do século XIX. É um romance epistolar de um senhor já de meia idade mais ou menos e de uma moça. E eles ficam trocando cartas e falando das pessoas, né? Ele tem uns interesse nela, mas também percebe que ela não é pra ele e tal, e eles têm uma relação de amizade. E eles vão falando da vizinhança, da família e tudo. Aí vão contando histórias. Histórias tristes, né? Condição social. A gente sabe que o Dostoiévski era socialista, então é um tema muito caro a ele. Nesta obra não tem crime, não tem redenção, não tem castigo, não tem punição. Mas a gente percebe essa sensibilidade de Dostoiévski para a temática social, condição de sobrevivência na Rússia do século XIX. E continuando com Dostoiévski, porque eu li mais coisa dele neste mês, eu li mais duas obras dele, Crime e Castigo. Foi um dos livros que eu prometi reler, né, quando eu fiz o vídeo, Releituras para 2017. E acho que eu já cumpri, né? Eu prometi reler 4, eu já reli 4. Na verdade, já reli 5. Da relação dos 10, eu reli 5, embora eu tenha prometido reler 4. E eu já fiz vídeo para esse aqui, né? Ainda não publiquei, mas aí nos próximos dias irei publicá-lo. Eu já falei desse livro aqui indiretamente várias vezes. Para mim é uma das obras máximas da literatura. Kolnikov, eu acho que é um dos grandes personagens da literatura, hein? Um dos grandes, tá? Não vou falar mais porque vocês vão ver o vídeo que eu sei. E outro livro que eu li do Dostoiévski foi duas narrativas fantásticas. Um livro com 2 contos, A Dócil e O Sonho de um Homem Ridículo. São 2 contos com a temática do suicídio. Os 2 são bons, mas O Sonho de um Homem Ridículo é muito bom. E ele é engraçado que é em 30 páginas mais ou menos que isso. Aqui a gente tem uma amarração de vários pensamentos de Dostoiévski. Parece que ele fez isso aqui numa idade bem mais madura, em que ele dá, eu ia falar resolve, mas não sei se é resolver, mas ele dá a saída dele para vários temas das outras obras. Eu não vou falar da Dócil não, porque eu não quero dar spoiler. Falar desse conto sem tratar de um aspecto ali, uma característica que fica incompleta, então eu prefiro não falar. Saibam que é a temática do suicídio. Tá? Agora aqui no Homem Ridículo também é suicídio, só que de outra forma. O que que acontece? Ele começa falando que é um homem ridículo e ele sabe, desde sempre, desde quando era criança, que é um homem ridículo. E este homem é ridículo, ele tem essa tomada de consciência e percebe ridículo, mas ele é niilista também, né? Naquela de tanto faz assim, tanto faz assado, ele não vê um propósito na vida. Tanto que ele planeja se matar. Então ele está indo embora para casa, já tem a arma, e na trajetória para casa, uma garotinha o interpele pedindo ajuda para a mãe. Parece que a mãe está doente. E a outra pessoa acaba ajudando e ele vai embora para casa. Só que ele chega lá, ele não consegue se matar. A garotinha ficou perturbando as ideias dele. E ele senta na cadeira e ele sonha. E no sonho ele se mata. No sonho ele se mata e no sonho ele faz uma viagem meio metafísica, transcendente, sabe? Como se fosse um anjo, uma figura assim, que o leva, faz lembrar Fausto de Goethe, que o leva numa viagem cósmica. Ele vai para um lugar assim que a gente consegue identificar, que parece ser o paraíso, né? É muito interessante, revela muito do pensamento de Dostoiévski, mas eu já estou pensando em fazer o que esperar de Dostoiévski, um vídeo sistematizando tudo que eu li dele, né, bem nos moldes dos outros que eu já fiz sobre Baudelaire, Machado de Assis, José de Alencar, e aí eu comento mais. O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse. Eu publiquei no Instagram, né, que tinha lido esse livro e disse que este livro ele é o resultado do cruzamento de Demian, do mesmo autor,
e de O Sonho de um Homem Ridículo, porque esse personagem aqui passa por um processo parecido. E não deve ser muito por acaso não, porque o Hermann Hesse lia muito Nietzsche e Dostoiévski. Aliás, nessa obra ele cita muito Dostoiévski. Então, para mim, é óbvio que ele leu O Sonho de um Homem Ridículo, porque aqui é um personagem misântropo. A gente está aqui depois da Primeira Guerra Mundial. É um personagem solitário, burguês solitário, também planejou se matar. Ele planeja se matar, ele está com uns 40 e tantos, chegando aos 50. Ele planejou que quando chegasse aos 50 ele iria se matar. E aí ele conhece uma tal de Hermínia, que muda a vida dele totalmente. E lembra muito Demian, essa figura da Hermínia parece a mãe do Demian, uma representação como a mãe do Demian. Uma figura assim meio andrógina, parece homem, parece mulher, fala umas coisas assim esotéricas que o tocam e enfim, ele muda de vida por conta dela. Ela apresenta um outro universo, apresenta outras pessoas a ele, ele começa a experimentar uma vida totalmente diferente. E aí é sexo, drogas, a gente vê um pouco de homossexualidade, a gente vê um pouco de um monte de coisa. E aqui também tem uma experiência transcendente, meio como aqui em O Sonho de um Homem Ridículo. Vocês perceberam? Então, os dois pensando em se matar, planejam se matar. Vem uma outra figura de mulher, uma menina que é uma mulher, que muda a vida deles. Eles também passam por uma... Aqui é mais psicodélico, uma viagem assim meio psicodélica e tal. É uma obra assim que ou as pessoas amam ou ficam assim meio reticentes, né? A Clarice Lispector amou esta obra. Ela é meio autobiográfica. Aqui diz muito sobre a condição do autor depois da Primeira Guerra Mundial. Porque aqui o personagem, ele é considerado um traidor da pátria, porque ele critica o posicionamento da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Ele é contra, né, todo aquele nacionalismo e tudo mais. E aí ele é malquisto, né? E a mesma coisa aconteceu com o Hermann Hesse, que até foi para a Suíça, não quis saber mais voltar para a Alemanha, também não era bem quisto. Então as questões da Primeira Guerra incomodaram. A gente está aqui na década de 20, logo depois da Primeira Guerra. E aqui também a gente tem o niilismo, aquele clima que eu já comentei com vocês, eu acho que em Adeus às Armas, aquele clima pós Primeira Guerra Mundial, aquele clima de nada. E é por isso que teve a Geração Perdida e tal. Eu sei que eu prometi fazer um vídeo sobre livros bons sobre o período entre guerras. E eu ainda vou fazer, não esqueci não, é que preciso dar conta de um monte de coisa. E então aqui a gente sente esse clima de vazio, esse niilismo, esse nada, e agora nada tem sentido. Que droga de mundo é este que nós construímos? Que modernidade é essa? Para isso? Para destruição? O Analista de Bagé, a única obra nacional, né, deste vídeo, deste mês, é a Analista de Bagé do Luiz Fernando Veríssimo. Aqui é uma série de crônicas, né, que ele tinha publicado em jornal, arrebanharam aqui e colocaram. Muitas dessas crônicas são a situação de terapeuta e analisado, né? Por isso o Analista de Bagé. E é engraçadíssimo, né? O Veríssimo, ele conta umas coisas muito engraçadas. E eu relembrei uma história aqui do lixo, que quando eu estava lá no ensino médio, alguma coisa assim, tinha no meu livro de português a questão do lixo. Mas assim, não dá pra falar muita coisa, que são muitas crônicas. O que eu consigo dizer é que é bem engraçado, eu recomendo. Bem engraçado mesmo, a gente lê rapidinho, na sentada. Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. Ele está falando da realidade americana aqui, hein? Muita gente pensa que é sobre totalitarismo, porque também é uma distopia, tem proibição e tal. Mas não, o próprio autor disse que ele está falando da sociedade americana, a sociedade consumista. Quem viu aquele meu vídeo lá, Vida para Consumo do Bauman, que eu fiz no começo do ano, que eu até apresentei outros livros e tal, esse livro dialoga diretamente com aquele livro lá. Porque aqui a gente tem a história do Montag, que é um bombeiro, acho que é Montag, não lembro mais. É um bombeiro que tem que queimar livros. Aqui a gente está numa situação distópica em que os bombeiros queimam livros a essa temperatura de 451 Fahrenheit. Eles não apagam fogo, eles põem fogo, porque os livros são proibidos. E algumas pessoas resistem e querem manter os livros. Eles vão lá e queimam tudo. Até que ele conhece uma moça, uma vizinha nova, né?
jovem, pulsante, assim, faz umas perguntas. O diálogo com essa moça o inquieta um pouco. Ela faz uns questionamentos que eu não tinha parado para pensar, né? Ela é toda cheia de vida. E uma série de situações cria uma configuração que o faz questionar, faz refletir sobre essa situação de queimar livros. Então também tem um episódio de uma senhora que se recusa a deixar queimar os livros. O que ela faz? Ela se queima junto. Ela não quis sair, ela se queima, ela mesmo bota fogo em si, queima junto, ele fica também abalado com isso. Aí num dos processos lá de queimar livro, ele lê um trecho de um livro e ele gosta, ele pega o livro para ele, leva o livro para casa. Então assim, ele já está mudando de lado, está questionando assim, algumas coisas, até que ele descobre que tem uma sociedade lá secreta, meio Sociedade dos Poetas Mortos, sabe? Em que eles leem livros e tal, ele descobre que antes as pessoas liam. Mas não é sobre Estado totalitário, eu já vi gente falando que sim, mas não é. É sobre a sociedade do consumo. O autor fala que, com aquele consumismo desenfreado dos americanos, que fazem as coisas de maneira muito irrefletida, a intelectualidade sofre. Então as pessoas não consomem coisa de conteúdo. Então ele cria esta realidade em que os livros não tem mais lugar no cotidiano. 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Então este é o outro da releitura prometida. Eu também fiz vídeo. Essa história da família dos Buendia, né? 100 anos na história desta família. E é curioso porque é realismo mágico, maravilhoso, realismo fantástico, mas ao mesmo tempo a gente, quem é da América Latina, pelo menos se identifica muito. Por quê? Porque 100 anos de solidão na construção de uma cidade é um pouco de contar a construção, a colonização, né, como se fez a América Latina, um pouco disso. Todas essas histórias de realismo maravilhoso, realismo mágico, quem não é de cidade grande, quem é de cidade pequena se identifica mais. Então são os causos que a gente tem referência, está mais próximo das narrativas de Ilíada e Odisseia, sabe, com aquelas situações, e aí tem intervenção de deuses e tal, só que pra gente é mito, né? A gente vê fatos fantásticos, só que a gente já denomina como mito. E aqui não, aqui a gente chama de mágico, maravilhoso, porque é da América Latina. Mas se fosse lá do hemisfério norte seria realismo fantástico. Por que mágico e maravilhoso? Porque é muito peculiar, é muito regional, essas coisas são bem regionais. Eu me identifiquei com várias coisas aqui, são coisas parecidas com os contos de Guimarães Rosa, e eu sou mineiro, me identifico muito com aqueles contos e me identifico com essas coisas aqui porque é a história da nossa gente, que pra gente do hemisfério norte vai achar surreal, mas tem pouco de surreal aqui. Eu fiz o vídeo, então dei uma olhadinha lá, eu estou comentando um pouco mais isso. O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Aqui é a história da Luísa, casada com Jorge, burgueses em Lisboa. Tudo tá muito bem, até que Jorge vai viajar. Aí chega o primo dela, o Basílio, que é uma pessoa meio mau caráterzinho, né? Ele já tinha namorado a Luísa antes, e aí veio pro Brasil, tal, fazer fortuna. E volta, e ele quer se entreter enquanto tá em Lisboa, ele achou ela mais bonita e tal. Claro que ele não vai ser honesto e falar que só quer passar tempo. Então ele se finge apaixonado e tal. E ela trai o marido. E a empregada Juliana descobre e começa a chantageá-la. Né? E aí o que é interessante nesse livro é a troca de papéis. A Luísa acaba tendo que fazer o serviço de casa. Juliana vai se assenhorando das roupas, vai tendo regalias. E a Luísa vai fazendo todo o serviço que era da Juliana, só para outra não contar. A Juliana aqui é interessante, é uma personagem interessante. A Luísa, essa situação das duas, essa troca de papéis é legal. As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, ou Steinbeck, não sei como se fala. Que livro tocante! É um dos melhores livros do ano, talvez da vida. É um livro enorme. Aqui é a história de uma família que, nessa situação de seca da década de 30, nos Estados Unidos, sul dos Estados Unidos, eles são meeiros de terra, aí os fazendeiros já foram à bancarrota por conta do crack da bolsa, e eles têm que arrumar um lugar para ir procurar trabalho em outro canto, né? Vão para a Califórnia para tentar sobreviver. Eles são trabalhadores rurais, colhedores de algodão, e é uma família grande, então assim, num carro velho, tipo numa caminhonete, 12 pessoas vão
em busca de um novo lar. E pelo meio do caminho vão acontecendo muitas coisas, perdas de todos os tipos, né? Morte e tal. Alguns não se adaptam, uns não querem deixar a terra, as pessoas mais velhas. Eles têm pouco dinheiro, então é uma situação assim de carência extrema, quase passar fome. Chegam lá, eles se decepcionam porque eles conseguem trabalhar assim, mas a preço de miséria não conseguem fazer para comer. Então assim, a família toda trabalhando um dia, sei lá, 10, 12 horas por dia, ganham centavos. Mal dá para comer. Que tem uma crítica social assim absurda. Eu acho que ele não foi muito bem quisto na época, não, porque a gente percebe um viés socialista muito forte aqui. Porque tem a figura também de uma associação aqui, quase sindical, ou não sei se é bem sindical, mas de trabalhadores querendo brigar por melhores condições, não serem explorados. A gente vê assim o capitalismo, sabe, o homem lobo do homem, pessoas em situação de miséria, os outros explorando mais e mais e mais. A gente tá aqui na década de 30, eu falei que eu vou fazer um vídeo sobre obras boas do período entre guerras, né? Década de 20 e década de 30. É provável que eu tenha que fazer 2 vídeos. São situações distintas, período entre guerra antes do crack da Bolsa de Nova York e depois do crack da Bolsa de Nova York. Eu provavelmente vou fazer 2 vídeos. Fiquei com muita vontade de fazer um vídeo sobre esta obra aqui, porque ela é riquíssima. Mas eu não tô dando conta de tantos vídeos, ainda mais agora que tenho que gravar 3 por semana. É um livro maravilhoso. Trópico de Câncer, do Henry Miller. Mais um sobre o período entre guerras. Aqui também é autobiográfico. O autor narra as presepadas, a situação dele em Paris, eu acho que ele foi na década de 20. Ele fez mais ou menos como o Hemingway e o Fitzgerald, escritores americanos em Paris. Só que ele aqui estava totalmente sem dinheiro. E ele narrou assim, um submundo. Os personagens aqui são prostitutas, cafetões, assim, só neste nível. E é tanto palavrão, tanto palavrão. Esse livro foi proibido nos Estados Unidos até, sei lá, até a década de 60, não sei. E ele quis contar, ele falou, não, as pessoas só contam história bonitinha, vou contar o reverso, né, o outro lado. É muito palavrão, é muito, muito, muito. Tanto é que eu terminei de ler, eu fiquei pensando, gostei ou não gostei? Fiquei sem saber. Falei, é bom ou não é? Ele tá meio como Bukowski, sabe? A geração Beat acabou adorando este livro. Período pós-guerra, né? A gente tá no período entre guerras. É um livro que a mulherada não... Acho que boa parte das mulheres não gosta. Por quê? O tratamento dado à mulher, como se refere à mulher, é muito desrespeitoso também, né? Sabe? Trata como a fêmea. É bem mulher objeto mesmo. Ele tá lidando com prostitutas, ele tá lidando com... Para isso, tudo se reduz àquilo, sabe? Mas, assim, a gente também percebe uma busca. A busca sempre, de uma forma ou de outra, sempre desemboca numa busca de identidade, embora a pessoa nem sempre dê esse nome. Ela está buscando, às vezes não sabe o que é, às vezes é espiritualidade, às vezes é... Mas seja o que for, é sempre uma busca de identidade. E a gente percebe essa busca aqui, essa busca. Depois ele volta, né, para os Estados Unidos. Acho que ele se decepcionou um pouco com Paris também, mesmo porque ele não teve glamour aqui, né. Personagem, ele é autor, né, que é autobiográfico. Não é um livro que agrada a maioria, é diferente de As Vinhas da Ira. As Vinhas da Ira agrada muito, assim, é condição de miséria, tudo, mas agrada bastante. Isso aqui eu entendo quem não gostar dele, não é assim unanimidade não, né. Eu li e fiquei pensando, eu acho válido também, porque... Como eu já disse, no livro sobre Lolita eu disse, se eu considero literatura arte e a arte não pode deixar nada de fora, então não tem que deixar nada de fora. Pode dizer o que quiser, da forma que quiser, ok, né? Então essas foram as minhas leituras, me contem o que vocês leram neste mês, o que vocês gostaram. Eu acho que ultimamente eu tô lendo assim, obras de grande peso, assim, pelo menos obras bem famosas, impactantes, no mês passado e nesse, assim. Eu estou rendendo mais. Tenho certeza que o meu ano todo não vai ser assim, então eu tenho que aproveitar a fase. Disso tudo aqui eu fiz resenha de 2, fiquei com vontade de fazer resenha de mais, As Vinhas da Ira, talvez O Lobo da Steppe, mas enfim, eu não vou me comprometer em fazer vídeo porque tá difícil.
tá? Tá difícil dar conta. Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de curtir, de me seguir nas redes sociais, que vindo muito Snapchat, Instagram e Facebook, e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Obrigada, beijos e tchau, tchau.